Boa noite, tudo bem, gente? Epa, que legal! 38º presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Bacana, né? Vamos ter agora essa esperança no coração dia a dia para um Brasil melhor e vamos lutar para conseguir isso, né? E foi emocionante a posse dele, até autorização. Aliás, esse esquema de segurança, né? O pessoal com medo de terrorismo. Até autorização para derrubar eventuais aviões ou helicópteros que não respondam a ordens para se afastar, de fato existe uma atmosfera no sentido de realçar que a segurança do presidente Jair Bolsonaro exige cuidado maior que os outros presidentes já receberam. Aliás, a esposa dele, a Michelle, falou em Libras, bacana, isso minha filha de 14 anos também se interessa, gosta dessa juventude está se interessando. É uma modalidade nova, né? Ajudar o pessoal que está precisando, né? Surdos e mudos, etc, né? Pois é, Josias de Souza, blogueiro do UOL, nunca se viu algo parecido. Adotar na segurança máxima. Realmente fecharam a esplanada dos ministérios na véspera. Fecharam uma via paralela à esplanada. Há 2 dias que não se transita nessa área. Normalmente os jornalistas vinham direto para o Congresso, mas hoje tiveram que passar por uma triagem no Centro Cultural Banco do Brasil e chegaram com muita antecedência, às 7h30 da manhã, para um evento à tarde, às 14, não é? E 30. Poxa, chegar às 7h30 da manhã é uma segurança absoluta. A impressão que se dá é que tenha extrapolado um pouco. É para ter 100% tem que ser, né? A impressão que se dá é que tenha extrapolado um pouco. Evidentemente que a situação pede uma segurança maior pelo personagem, pelo ambiente que estamos respirando agora. Temos uma sociedade mais dividida e tivemos uma eleição atípica. Bolsonaro desperta paixões e houve o atentado. Havia necessidade de segurança maior. A avaliação generalizada que se tem, incluindo aliados, é que houve exagero. Eu não acho que houve exagero, não. Tem que ser, né? Tem grupos armados, terroristas, grupos contrários, né? Pessoal do dinheiro, do poder, das armas, eu não sei, é muita gente envolvida, né? Comércio exterior. Temer diz que entrega um Brasil muito melhor. Parabéns, Michel Temer. Vamos lá, opinião, impressão então é essa que eu falei, é que o esquema de segurança tenha extrapolado um pouco, mas aconteceu, foi bom, né? Juramento de Mourão chama atenção pelo tom de voz. Ô Mourão, já saiu metendo a metralhadora a giratória? Vamos ver aqui o discurso do general Mourão. Ele fez um juramento num tom de voz muito alto, mais alto que o do Bolsonaro. Isso rendeu muitas piadas nas redes sociais. Teve gente dizendo que vai usar o juramento do Mourão como despertador. Que é isso, cara? Já virou bagunça aí de piada, né? Que esse é o novo gemidão do Zap, que ele quis falar mais alto que o Bolsonaro. Não, o jeito dele, né? Mas realmente chamou muita atenção o tom de voz dele. Tá bom, vamos para outra notícia. Epa, como é que chama o discurso dele? Estrela do governo, Moro mantém descrição no dia da posse. Ficou lá dele, ele vai trabalhar, não tá afim de confete, nada. Reorganiza o Ministério Público de Bolsonaro, o Ministério da Superestrutura a Moro e Guedes. Vamos ver essa política aqui dos ministérios. Tá aqui a foto dos novos ministros, tá aqui, ó, gente, vamos ver. Aqui, ó, os novos ministros. Messias Bolsonaro aí, botou ele aí, tá no meio, botou os 22 ministros dele, né? Mulheres, né, ministra do Meio Ambiente. Vamos lá, a gente vai falar sobre os ministros também. Vamos lá, nas primeiras do seu governo, o presidente Jair Bolsonaro publicou 2 atos nessa terça-feira. Nas primeiras horas do seu governo, quer dizer, já está governando, né? É dia 1º de janeiro de 2019. Uma medida provisória que determina a estrutura do novo governo e um decreto que estabelece o novo valor do salário mínimo de R$ 998. R$ 1.000 não dá para nada, né? Tem que ser 1.000 por semana. A medida provisória publicada em edição extraordinária do Diário Oficial estabelece a organização, só que está usando, né, ainda a economia antiga, né? Ele não pode aumentar assim, né? O povo tá pobre até hoje. Estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios, oficializando fusões, extinções, transferências de órgãos e a criação da superestrutura das pastas,
comandada por Sérgio Moro. Sérgio Moro agora pegou dois ministérios juntos, né? Justiça e Segurança Pública. E Paulo Guedes da Economia. Vamos libertar o povo do socialismo e do politicamente correto. Epa, ele falou isso aí, cara, que legal. É o discurso dele, né? E a Michelle também quebrou o protocolo, deu um beijo no marido, né? Vamos libertar. Ele que falou isso, o povo do socialismo. Já usando a faixa presidencial, o presidente Jair Bolsonaro defendeu em discurso para a população nesta terça-feira o restabelecimento dos padrões éticos e morais do Brasil, do direito à legítima defesa, e se comprometeu a libertar o país do socialismo, da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Vamos estabelecer a ordem nesse país, afirmou diante da multidão que acompanhou o evento na Praça dos Três Poderes. Não podemos deixar que ideologias nefastas venham a dividir os brasileiros. Ideologias que destroem nossos valores e tradições, destroem nossas famílias, alicerce da nossa sociedade. E convido a todos para iniciarmos um movimento nesses sentidos. Podemos, eu, você e as nossas famílias, todos juntos, restabelecer padrões éticos e morais que transformarão o nosso Brasil. A reação mais efusiva do público em relação ao pronunciamento de Bolsonaro ocorreu quando o novo presidente abordou o tema da segurança pública, ao dizer que é urgente acabar com a ideologia que defende bandidos e criminaliza os policiais. Os apoiadores presentes na Praça dos Três Poderes foram ao delírio e puxaram gritos de mito, mito. Outro momento em que Bolsonaro foi ovacionado no discurso foi quando defendeu o direito da legítima defesa. Nossa preocupação será com a segurança das pessoas de bem e a garantia do direito da propriedade e da legítima defesa. Quando foi interrompido com aplausos e gritos, e o nosso compromisso é valorizar e dar respaldo ao trabalho de todas as forças de segurança. Bolsonaro destacou ainda o fato de ter feito a campanha presidencial mais barata da história e de ter montado um governo sem conchavos ou acertos políticos. Pois é, tá bem aí, cara? Minha cara tá... Oi, gente, epa, primeiro dia do ano... Vamos que vamos, né? Formamos um time de ministros técnicos e capazes para transformar o nosso Brasil. Temos o grande desafio de enfrentar os efeitos da crise econômica, do desemprego recorde, da ideologização de nossas crianças, das nossas crianças, do desvirtuamento dos direitos humanos e da desconstrução da família, ele afirmou aos presentes. De improviso, ao fim do discurso, segundo desta terça-feira, Bolsonaro repetiu o slogan usado à exaustão por seus apoiadores. Peraí, deixa eu ver aqui. Dia 1º, cadê a data aqui? Terça-feira, dia 1º, tá certo. Segunda foi 31, tá certo. Terça-feira. De improviso, Bolsonaro repetiu o slogan usado à exaustão por seus apoiadores. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha, disse, exibindo a bandeira brasileira. Só será vermelha se for preciso o nosso sangue para mantê-la verde e amarela. Caramba, falou bonito, hein? Falou bonito, deputado. Vamos lá ver o que mais tem. Falou bonito, né? Só será vermelha se a gente tiver que usar o nosso sangue. Michele, cadê a Michele? Deixa eu ver a Michele aqui. Quebra o protocolo e discursa em Libras e beija o marido Bolsonaro. Michele, vamos lá, Michele. A primeira-dama da República, Michele Bolsonaro, 38 anos, quebrou o protocolo da cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro ao discursar no Planalto antes do marido nesta terça-feira, dia 1º. Ela fez um discurso em Libras, com tradução simultânea, e beijou o marido durante a cerimônia após pedidos da plateia. Foi a plateia? Beija, beija, beija. Epa, que é isso? Ô, plateia. Michele contou com a ajuda de uma tradutora. Durante a fala, o público presente pediu que ela beijasse o marido. Ela então fez uma pausa e atendeu a reivindicação, dando 2 selinhos no marido. Tá bom, tá bom, tá bom. Redes exaltaram o discurso e o vestido repetido da Marcela Temer. Ué, ela usa o vestido que quiser, o pessoal observa tudo, né? Ela repetiu o vestido? Como é que é? Ministério Público reorganizar. Moro mantém descrição, não sei o quê, opinião, juramento do Mourão, Josias de...
É muita coisa aqui. Eu vou ficar 2 horas aqui falando, já tem 10 minutos. Temer diz que entrega um Brasil muito melhor. Vamos ver se ele fez discurso também. Temer, o que você fez aí? Vamos ouvir. Tirou a faixa e deu. Aqui a troca da faixa aí. Pegou a faixa e deu pro Bolsonaro. Aqui a Michelle até ajudou. Como é que é? Não, foi a esposa dele, a esposa do Michel Temer. O vestido da Michelle era tomara que caia, né? Aqui, 3 horas depois de entregar a faixa a Jair Bolsonaro, o ex-presidente defendeu o legado dele na presidência da República, em uma sequência de mensagens postadas no Twitter. Tá gritando aí, senhor. O MDBista agradeceu o apoio da população e disse que valeu a pena cada obstáculo vencido, cada momento vivido, cada conquista alcançada. Eu não poupei esforços nem energia e sei que entrega um Brasil muito melhor para todos os brasileiros. Temer disse ainda que deixa reformas e avanços que colocaram nosso país em um novo tempo. Saio com a alma leve e a consciência do dever cumprido. Meu muito obrigado a todos. Tá bom, Michel Temer. Agradecer a todo mundo aí, estamos aí. O PIS liberou garantia, o pessoal, né, pôde comprar uma coisinha a mais ali e tal, né? Diário Oficial traz a nomeação de secretários do segundo escalão. Aí já é do Rio de Janeiro isso aqui. Eu não estou falando do Rio de Janeiro. Choro de Bolsonaro e Temer nos bastidores, né? O pessoal estava chorando, né? Confira imagens marcando a posse. Mas tá aqui, eu vou mostrar para vocês. Mais de 115 mil pessoas acompanharam a cerimônia em Brasília, mas muitos detalhes podem ter passado despercebidos. Confira a seleção de fotografias. Jair Messias Bolsonaro assumiu aos 43 anos de idade a presidência da República Federativa do Brasil. A cerimônia de posse de Bolsonaro foi realizada nesta terça-feira, dia 1º, em Brasília. Reuniu cerca de 115 mil pessoas, de acordo com a estimativa do Gabinete de Segurança Institucional. Estão dizendo que tinha menos gente que o PT, mas acontece que tinha gente que foi lá às custas das próprias pessoas. Eles gritavam lá, eu vim de graça, não tinha isso de ônibus de prefeitura mandando o povo ir lá para encher a praça, não, né? A Praça dos Três Poderes. O evento para a posse de Bolsonaro teve cerca de 3 horas de duração, do momento em que o presidente e a nova primeira-dama, Michele Bolsonaro, deixaram a residência na Granja do Torto, ao momento em que o capitão da reserva do Exército posou para a foto oficial com a sua equipe ministerial. Confira as melhores imagens da cerimônia. Ele está aqui passeando do Rolls Royce, né? Acenando para o povo, tá aí, ó. Ele, os segurança, o filho dele estava ali no carro também, tá aqui, ó. Pá, tá bonito, né? Foi tudo organizado. Não tinha 500 mil pessoas, mas também para que tanta gente? Já tá lá, ele vai trabalhar, né? Vamos trabalhar, senhor. Vamos botar o Brasil para frente. Aí já tá começando segunda-feira, já começa. Quarta-feira, amanhã. Aliás, já começou, né? Ele já escreveu aí, já atualizou o salário mínimo de R$ 998. Tá muito pouco, né? Muito pouco esse salário mínimo, senhor. Tá muito pouco. Como é que fica? Vamos ver como é que mais tem notícia aqui. Após 24 anos como presidente, vice-presidente ou parlamentar, Michel Temer volta para São Paulo. Agora ele vai responder processo, né? Porque o Porto de Santos, ele botou a firma lá para administrar e tal, uma roubalheira lá naquele porto. Ao transmitir a faixa presidencial ao seu sucessor, Jair Bolsonaro, Michel Temer encerra um período de 24 anos seguidos trabalhando em Brasília. 24 anos em Brasília, hein? Já como ex-presidente, Michel Temer embarcou no fim da tarde dessa terça-feira com a esposa Marcela para São Paulo. É a Marcela que aparece naquela foto, né? Dando a faixa para o presidente. Sua equipe de ministros o acompanhou até a base aérea de Brasília para as despedidas. Equipe de ministros, né? Tem que comparecer lá para dar tchau pro chefe, né? O ex-presidente recebeu cumprimentos, abraços e uma recordação da equipe. Presentinho. Ele e a família voltam a morar na capital paulista. Tem o garotinho, né? O Michelzinho também. Na capital paulista, na casa que possui no bairro de Pinheiros. Antes de transmitir a faixa para o novo presidente, Jair Messias Bolsonaro. Cadê aqui? Já pulou aqui demais. Temer posou para uma foto com toda a equipe ministerial e aliados do MDB no gabinete que ocupou durante os 2 últimos anos e meio. Sorrindo, o político MDBista aparece com a faixa presidencial. Aproveitou, né, para tirar foto com a faixa. Acho que a faixa fica guardada, né? Não é toda hora que se usa, né? Aí ele pegou lá para usar.
para tirar foto, né? Lembrar de quando ele foi, né, presidente, né? No dia 19, na última reunião com os ministros, o ex-presidente brincou que sem tirar falta do fora Temer. Fora Temer! Não deu em nada, porque para sair o Michel Temer tinha que ter a votação dos deputados federais, né? O impeachment não é assim, não é o povo querendo. Bordão, o povo quer, mas influencia os deputados, mas não é assim, são os deputados federais que votam, né? Bordão das manifestações que ocuparam as ruas no período do processo de impeachment do então da presidente da então presidente Dilma Rousseff. Temer dá adeus à presidência com ao menos 13 promessas não cumpridas. A pessoa promete, né? Vou fazer aí, é político, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou asfaltar a tua rua, vou botar luz, eu vou trazer a água, tirar o esgoto. Havia manifestações no início do nosso governo, mas uma manifestação política, né? Eu até vou sentir muita falta do Fora Temer. Quando falavam fora, era porque eu estava dentro. É interessante, né? Agora estarei fora mesmo, disse o ex-presidente na ocasião, provocando risos da plateia. O ex-presidente afirmou ainda em suas últimas entrevistas que não ocuparia cargos públicos e que pretendia se dedicar a escrever livros, eventualmente parecer jurídicos. Fora do Planalto, Temer perderá o fórum privilegiado e pode enfrentar uma longa batalha jurídica. É isso que eu falei agora, né? É o Porto de Santos para começar, e a maleta de 500 mil lá do amigo dele lá, que ia entregar para ele, como é que é? 500 mil por mês, por semana? O político enfrenta 3 denúncias e outros que devem ser encaminhados para a justiça comum. As acusações vão desde corrupção até lavagem de dinheiro e obstrução de justiça. Tá enrolado, hein, Michel Temer? Com 78 anos, Michel Temer deixa Brasília após 24 anos trabalhando na capital. Nesse período, exerceu mandatos de deputado federal, vice-presidente, presidente da República. Também foi por 2 ocasiões presidente da Câmara dos Deputados e um dos nomes mais fortes do MDB. Michel, vamos lá. Tá bom, Michel. Tá bom, Michel. Michel, eu tinha um colega lá, um conhecido que chamava Michel. Aí o pessoal achava estranho, só que quando eu virou presidente da República com o Michel, ele falou assim: tá vendo? Brinca agora. Michele roubou a cena. Ô, Michele, bonitona, né? Epa, ainda com tomara que caia, o povo fica querendo beijinho no presidente. Aqui tá aqui o presidente, olha só, dando beijinho nela, dando beijinho no marido. Epa, que legal. Primeira dama quebrou o protocolo com discurso em língua de sinais. E tá aqui o Mourão até rindo, achando graça. Aí. E causou exaltação a atender apelos e beijar o marido Bolsonaro no parlatório do Planalto. Até o início dessa terça-feira, a única etapa da cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro, que era tratada, deixa eu ajeitar aqui, como possível surpresa, era o uso ou não do Rolls Royce presidencial em desfile a céu aberto, devido à questão da segurança, né? A primeira-dama, Michele Bolsonaro, no entanto, tratou de surpreender a todos momentos mais tarde. Casada há 11 anos com o capitão da reserva do Exército, Michele Bolsonaro discursou antes do marido no parlatório do Palácio do Planalto em linguagem de sinais de Libra, com o auxílio de uma intérprete que traduziu em voz os gestos da nova primeira-dama. Agradeço a todos aqueles que demonstraram solidariedade durante os momentos difíceis passados pelo meu esposo. Agradeço ainda a população brasileira pelas orações que nos deram tanta coragem para seguir adiante, disse Michele. É parte do discurso, né? Evangélica, a nova primeira-dama trabalha com surdos e mudos há anos, traduzindo em libras atos religiosos para portadores de deficiência. Michele se dirigiu diretamente a esse público durante seu discurso, com uma mensagem de inclusão social. Gostaria de me dirigir à comunidade surda e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Tenho esse chamado no meu coração e desejo contribuir na promoção do ser humano. Ela declarou. Bacana, Michelinha, linda. O discurso da primeira-dama foi um momento de emoção para muitos que estavam presentes na Praça dos Três Poderes, incluindo a própria intérprete de Michele, que ficou com a voz embargada em dado momento do pronunciamento. Além do contratempo referente à emoção da intérprete,
O discurso da primeira-dama também foi interrompido por um breve momento quando ela decidiu atender aos gritos da multidão e beijar Jair Bolsonaro. É um privilégio poder contribuir e trabalhar para toda a sociedade brasileira. As eleições deram voz a quem não era ouvido e a voz das urnas foi clara. O cidadão brasileiro quer segurança, paz, prosperidade, um país em que sejamos todos respeitados, declarou Michele. É o discurso dela, né? Legal. Discreta, isolada na maior parte da campanha eleitoral, Michele Bolsonaro tem 36 anos de idade e é mãe de Letícia, filha de outro casamento, e de Laura, caçula de Jair Bolsonaro. Ela já prometeu atuar em programas sociais durante o governo do marido. Legal, Michele. Vamos lá, Libras, deficientes, né, pessoal? Legal. Vamos lá, o que mais tem aqui? Bolsonaro fala em libertar o Brasil do socialismo e do politicamente correto. Eu já falei, mas acho que aqui tem o discurso dele. Será? No Planalto, o presidente recém-possado recebeu a faixa presidente Temer e repetiu bravata para público. Nossa bandeira jamais será vermelha. O recém-possado presidente da República, Jair Bolsonaro, convocou a população brasileira a restabelecer padrões éticos e morais e prometeu libertar o país do socialismo e do que chamou de politicamente correto. Epa, vamos lá, vamos pular aqui. Me coloco diante de toda a nação nesse dia como o dia em que o povo começou a libertar do socialismo, se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. As eleições deram voz a quem não era ouvido, e a voz das urnas foi muito clara. Estou aqui para responder e, mais uma vez, me comprometer com esse desejo de mudança, exclamou Jair Bolsonaro no seu segundo discurso como presidente empossado no Palácio do Planalto. Voltado a uma multidão que se concentrou desde cedo na Praça dos Três Poderes, o novo presidente agitou uma bandeira do Brasil e repetiu bravata popular entre os seus apoiadores e adeptos do antipetismo. Pois é, vamos lá, tá pulando aqui muito, peraí. Antipetismo. Essa é a nossa bandeira, jamais será vermelha. Aclamado como mito, só será vermelha se for preciso o nosso sangue, para mantê-la verde e amarela. Emendou o capitão da reserva. O presidente reafirmou sua proposta de fazer um governo distante das práticas da política tradicional, respeitando os princípios do Estado Democrático de Direito, guiados por nossa Constituição e com Deus no coração. A partir de hoje, vamos colocar em prática o projeto que a maioria do povo brasileiro democraticamente escolheu. Vamos promover as transformações que o país precisa. Graças a vocês, conseguimos montar um governo sem conchavos ou acertos políticos. Formamos um time de ministros técnicos capazes de transformar o nosso Brasil. Gabou-se. A corrupção, os privilégios e as vantagens precisam acabar. Os favores politizados, partidarizados devem ficar no passado para que o governo e a economia sirvam de verdade a toda a nação. Pois é. Bolsonaro, no entanto, alertou em seu discurso que há muitos desafios pela frente e pregou o combate a ideologias nefastas, capazes de dividir os brasileiros. Essas ideologias destroem os nossos valores e tradições, destroem as nossas famílias, alicerce da nossa sociedade. Convido a todos para iniciarmos um movimento nesse sentido. Podemos, eu, você e as nossas famílias, todos juntos, restabelecer padrões éticos e morais que transformarão o nosso Brasil. Ainda em sua ronda de críticas a ideologias, palavra citada 5 vezes em seu breve discurso, Bolsonaro condenou a ideologização das nossas crianças nas escolas e também o que chamou de desvirtuamento dos direitos humanos. Pois é, criticou aqui. É urgente acabar com a ideologia que defende bandidos e criminaliza policiais. Vamos em busca de um novo tempo para o Brasil e para os brasileiros. Vamos restabelecer a ordem nesse país. Sabemos do tamanho da nossa responsabilidade, mas sabemos onde queremos chegar e do potencial que o nosso país tem. Peço ao bom Deus que nos dê sabedoria para conduzir a ação. Que Deus abençoe esta grande nação. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Finalizou Jair Bolsonaro, citando o lema da sua campanha nas eleições de 2018.
Legal, né? Parabéns, Bolsonaro. Conseguiu, né? Chegou lá, Bolsonaro falou, jornais do mundo repercutiram. Aí o que os jornais falaram? Jornais do mundo repercutem a posse de Jair Bolsonaro como presidente. Periódicos da França, Estados Unidos, Reino Unido, entre outros, deram destaque ao novo presidente do Brasil e sua relação com a economia global. Confira. Ele está dando um abraço aqui no Temer, né? Aqui na de despedida, tá indo embora. Adeus, Temer. Tô indo, agora chego eu. Tchau, Temer. Um abraço para você. Tudo de bom. Pois é, vamos lá. Os jornais falaram aí disso aí. O que falaram? A cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro, realizada nesta feira, dia 1, em Brasília, é destaque em diversos veículos da imprensa internacional. A notícia ganhou a página principal do jornal italiano Corriere della Sera, que será... deixa eu beber água aqui. Tô há 26 minutos falando, tá bom, né? Que escreveu sobre o vídeo publicado por Bolsonaro antes da posse, no qual promete mudar o destino do Brasil. Em análise, o jornal britânico... Cadê? Essa aqui já pulou outra vez, ó. Jornal britânico Financial Times destacou as expectativas dos apoiadores de Jair Bolsonaro, mas relatou que a equipe ministerial tem vários nomes, com pouca experiência política. Entre as preocupações citadas, a publicação relembra as declarações polêmicas e preconceituosas do presidente. Isso aí já é o jornal de esquerda, hein? Epa, não tem nada a ver, senhor. Polêmicas e não, fala o que tem que falar, né? Que é a verdade. Os jornais do mundo repercutem. Bolsonaro fala em libertar o Brasil do socialismo. Michele rouba a cena em cerimônia com discurso de Libras. Choro de Bolsonaro e Temer nos bastidores. Após 24 anos como presidente, Temer sai fora. É só isso. E o Lula tá reclamando aqui, coitado. Olha só. Bolsonaro promete proteger a democracia e propõe pacto nacional no primeiro discurso. O Lula está reclamando aqui, ele falou assim, não vamos baixar a cabeça. É porque levantar a cabeça para dar uma autoestima para o PT, para continuar, né? A Gleice Hoffmann está lá como deputada federal, né? Tá aqui ele, tem uma foto dele, já tá velho, cansado, acabado. Ô senhor, quem é que tirou essa foto sua aí, senhor? Hein, Lula? Quem tirou essa foto aí do senhor? Ele tá preso, não pode tirar foto do presidiário, não, ou pode? Não sei, né? Não sei lá, como é que faz? Não vamos abaixar a cabeça. O Partido dos Trabalhadores divulgou minutos antes da virada do ano mensagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos seus apoiadores. No texto, Lula volta a reclamar que foi condenado sem provas e sem direito a um julgamento justo. E prega que os militantes do PT não baixem a cabeça, pois 2019 será um ano de muita resistência e luta. Não é não, senhor. O PT já acabou, né, senhor? A oposição agora é o PSDB, né? O Jorge Dória em São Paulo. Agora o governador vai querer ser presidente daqui a 4 anos. Eles podem prender uma pessoa, como fizeram comigo, mas não podem encarcerar nossas ideias, muito menos impedir o futuro. Tá que nem o Nelson Mandela. Mas o Nelson Mandela também acabou com o povo lá, quando ele podia, né? Botava micro-ondas nos adversários. Não, muito menos impedir o futuro. 2019, eu estou falando que eu vi no Cristal Vox, no Leudo Costa. Eu não sei de nada. Eu estou apenas repetindo as notícias. Será um ano de muita resistência e muita luta para impedir que o nosso povo seja muito mais castigado do que já foi. Nosso objetivo em 2019 deve ser a defesa do povo brasileiro. Eu continuo tendo fé em Deus e no povo brasileiro. Não vamos baixar a cabeça, nem deixar que tirem nossa alegria de viver e de batalhar por dias melhores. Nós sempre tivemos coragem de lutar e teremos coragem de recomeçar. Como diz a canção do grande Chico Buarque, amanhã vai ser outro dia. Ô, senhor, esquece isso. Daqui a pouco o senhor vai para tornozeleira, sem tornozeleira. Gilmar Mendes vai ter liberdade para... Alexandre de Moraes, como é que fica esse Lewandowski, teus amiguinhos do Supremo, eles vão liberar você, né, por causa de doença, né? Tá doente, vai para casa, com tornozeleira ou não, sei lá. Calma que vai para casa daqui a pouco, lá em São Bernardo do Campo, né? Lula não cita em momento algum rivais políticos, como o presidente eleito Jair Bolsonaro ou o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro,
que o condenou enquanto juiz da Operação Lava Jato. Ainda assim, o petista faz críticas indiretas ao apontar caminhos que, teoricamente, seriam contrários aos de seus adversários. O pessoal do PT foi lá, tem até uma foto aqui, quer ver? Precisamos retomar o caminho do desenvolvimento com a inclusão social. Isso se faz com transferência de renda. Por que não fez isso antes? É otário mesmo, né? Geração de emprego. Que gerou emprego? 14 milhões de desempregados? Tá pensando que a gente é ignorante, que a gente é burro, idiota? Que discurso otário, cara. E o povo atrás, né, fazendo festa. Investimento público. Você investiu em Angola, investiu no Panamá, investiu na Bolívia, na Venezuela, para Fidel Castro em Cuba. Vem dizer, cara, que investiu no Equador, no Peru, no Chile, olha só, vem dizer que discurso mentiroso, cara. Como é que ele engana o povo, cara? A gente não é idiota, não. Engana esses otários aí, a vermelho, né? Isso só vai ser possível garantindo a democracia plena, em que seja livre o direito de organização, de manifestação, de expressão, em que todos sejam reconhecidos como cidadãos e cidadãs. Ninguém foi reconhecido não, né? Ganhando Bolsa Família de R$ 40. Hein? O povo na miséria com salário mínimo de R$ 900, em que se pratique a verdadeira justiça, sem perseguição política, ódio ou preconceito. Não me sinto só, não estou só, disse o Lula. Tá aqui os apoiadores. Foi Gleice Hoffmann, a Benedita da Silva. Quem foi aqui chorar lá? A Benedita da Silva estava chorando. Ô, meu Lula, ô, Lula. Tá aqui o povo, os amigos dele aí, os amigos. Esse pessoal não sossega, né? Não tá vendo que o PT já era, cara? O Lindbergh perdeu, o Suplicy perdeu, a Dilma perdeu, acabou, cara, já era, esquece isso, cara. Roubaram muito, foram mais de 3 mil contratos no BNDES, cara. Trilhões desviados, cara, da Petrobras, pela Odebrecht, pela Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez. Chega, gente, se liga. Vamos para um Brasil melhor, diferente. O ex-presidente também agradeceu o apoio das pessoas que estão na chamada Vigília Lula Livre. Que vigília é essa, cara? Estão ganhando quanto por dia? R$ 200, eu vou lá ficar lá, ó, nesse acampamento armado. Eu fico lá, é pão com mortadela? O que é para comer lá? Tem almoço bom? É o acampamento armado, próximo à sede da Polícia Federal em Curitiba. É como se fosse uma religião, né? As pessoas não largam, cara. Eles estão ganhando ou estão lá de graça? Vigília Lula Livre. Pá, ele agradeceu em frente à próxima sede da Polícia Federal em Curitiba, onde o petista está preso. O grupo fez confraternização na noite desse dia 31 de dezembro para dia 1º de janeiro de 2019, mas a adesão foi menor que a esperada. Entre as lideranças do PT, claro, o pessoal estava com as famílias, né? A única a comparecer foi a presidente nacional da legenda, Gleice Hoffmann, ela estava lá. Mas ela tem o salário bom dela, né? O marido dela também tá ferrado aí, tá respondendo na Lava Jato, né? Ela também, mas ela agora tem fórum privilegiado, né? Ela tem o salário dela, agora é deputada federal, né? Vou passar o ano novo numa cela em que fui preso sem ter cometido crime nenhum, condenado sem provas, sem direito a um julgamento justo. Mas eu não me sinto só, não estou só, escreveu Lula. De onde me encontro, posso ouvir e até mesmo imaginar as expressões solidariedade e amor dos companheiros e companheiras. Companheiro e companheira, isso aí já está ultrapassado. Até o Kim Jong-un lá na Coreia do Norte já está saindo dessa, já está virando capitalista, virando amiguinho do Trump. Olha só, cara, companheiros e companheiras, que troço mais antigo, que me acompanha nessa vigília pela democracia desde a noite de 7 de abril, quando fui ilegalmente encarcerado. É a vocês da Vigília Lula Livre que dirijo o meu primeiro e mais profundo agradecimento nessa passagem de ano. Vocês são um símbolo mais forte de uma corrente de solidariedade e clamor por justiça que se estende por todo o Brasil e ao redor do mundo. Mentira, cara, não tem nada disso aí não. Ô, Lula, tá errado aí, vocês falaram errado. Vigília ao redor do mundo? Que é isso, cara? Bolsonaro promete proteger a democracia e propõe impacto no nacional em primeiro discurso. Jornais do Mundo repercutem a posse, já li. Novos governadores de 26 estados e 26 e Distrito Federal, 26 estados e Distrito Federal tomam posse nessa terça-feira. São Paulo vai mudar, agora tem comando, disse o Dória durante a cerimônia de posse. Aqui já entra com o São Paulo.
proteger a democracia. Está aqui, o Bolsonaro disse que vai proteger a democracia. Vamos ver se vai mesmo, né? Está aqui. Bolsonaro promete proteger a democracia. No Congresso, o presidente prometeu trabalhar incansavelmente para construir país sem discriminação e divisão e livre das amarras ideológicas. Tomaram posse nesta terça-feira o novo presidente da República, Jair Bolsonaro, e seu vice, o general Milton Mourão. A cerimônia de posse foi realizada sob o mais forte esquema de segurança já praticado em Brasília, que recebeu autoridades internacionais e milhares de apoiadores do vencedor das eleições presidenciais de 2018. Aos 63 anos de idade, Jair Bolsonaro prometeu que irá proteger a democracia e construir uma sociedade sem discriminação e divisão. Uma das minhas prioridades será proteger a democracia brasileira. A construção de uma nação mais justa e desenvolvida requer a ruptura de práticas nefastas. Hoje começamos um trabalho árduo para que o Brasil inicie um novo capítulo da sua história. Trabalharei incansavelmente para que o Brasil se encontre com seu destino e se torne a grande nação que nós todos queremos, afirmou Bolsonaro na sessão solene realizada na Câmara dos Deputados. Reafirmo o meu compromisso de construir uma sociedade sem discriminação ou divisão. As primeiras declarações de Bolsonaro como presidente da República se deram momentos após ele e a nova primeira-dama, Michele Bolsonaro, desfilarem em carro aberto no trajeto entre a Catedral Metropolitana de Brasília e o Congresso. O tradicional desfile no Rolls Royce presidencial era dúvida até o momento da cerimônia devido aos fortes temores com a segurança do presidente eleito, identificados pelos ataques à faca sofrido por Bolsonaro em Juiz de Fora, Minas Gerais, em setembro. O atentado também foi lembrado por Bolsonaro em seu discurso no Congresso, que foi iniciado às 15h20 da tarde e durou cerca de 10 minutos. Quero agradecer a Deus por estar vivo, que pelas mãos de profissionais da Santa Casa de Juiz de Fora operaram um verdadeiro milagre. Quando os inimigos da pátria, da ordem, da liberdade tentaram pôr fim à minha vida, milhões de brasileiros foram às ruas. Uma campanha eleitoral tornou-se espontânea, forte, indestrutível e nos trouxe até aqui. Pois é, que legal, né? Tá aqui. Leia também os 22 ministros. Tá aqui de Bolsonaro. Conheça os escolhidos do presidente. Tá bom. Bolsonaro prometeu, daqui a pouco, Bolsonaro prometeu fazer um governo que atue de forma progressiva, responsável e consciente e propôs um pacto nacional com deputados e senadores para levar o seu projeto adiante. Com humildade, volto a esta casa, onde por 28 anos me empenhei em servir a nação brasileira. Volto a esta casa, não mais como deputado, mas como presidente da República Federativa do Brasil. Hoje aqui estou fortalecido, emocionado e profundamente agradecido a Deus nesse período de enormes desafios e ao mesmo tempo de enormes esperanças. Convoco cada um dos congressistas para me ajudar na missão de restaurar, reerguer a nossa pátria, libertando-a do jugo da corrupção, da criminalidade, da responsabilidade econômica e da submissão ideológica. Temos uma oportunidade única de reconstruir o nosso país. Estou certo de que enfrentaremos enormes desafios, mas levaremos às futuras gerações a nos seguir nessa tarefa gloriosa. Realizaremos reformas restaurantes e estruturantes que serão essenciais para a saúde financeira e sustentabilidade das contas públicas, transformando o cenário econômico e abrindo novas oportunidades. Precisamos criar um ciclo virtuoso para a cerimônia que traga a confiança necessária para permitir abrir nossos mercados para o comércio internacional, estimulando a competição, a produtividade e a eficácia, sem o viés ideológico. Esses desafios só serão resolvidos mediante um verdadeiro pacto nacional entre a sociedade, os poderes executivo, legislativo e judiciário, na busca de novos caminhos para um novo Brasil. O novo presidente voltou a repetir alguns dos mantras da sua campanha e garantiu que o Brasil voltará a um país livre das amarras ideológicas. Ainda nesse ponto, Bolsonaro defendeu que as escolas e universidades preparem os jovens para o mercado do trabalho e não para a militância política. Vamos respeitar as religiões e a nossa tradição judaico-cristã, combater a ideologia de gênero, conservando os nossos valores. Ainda assim,
Em seu apelo aos congressistas, Bolsonaro mencionou sua proposta de liberar a posse de arma para a população e cobrou o respaldo do Poder Legislativo para a atuação de policiais e de militares das Forças Armadas. O cidadão de bem merece, cadê? Já pulou. Dispor de meios para se defender. Vamos honrar, valorizar aqueles que sacrificam as suas vidas em nome da nossa segurança. Contamos com o apoio do Congresso Nacional para os policiais realizarem o seu trabalho. O capitão da reserva do Exército voltou ainda a citar sua equipe de 22 ministros para reafirmar que não pretende seguir a política do toma lá da cá. Montamos nossa equipe de forma técnica, sem o tradicional viés político que o tornou o Estado ineficiente e corrupto. Após o discurso da posse de Bolsonaro, o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, disse que o novo presidente herda um país melhor graças à gestão de Michel Temer, que assumiu o governo federal após o impeachment de Dilma Rousseff. Claro, são do MDB, né? Tá um falando bem do outro. Foi em cooperação republicana com a Câmara dos Deputados e com o Senado que o governo aprovou a PEC do teto de gastos, que está sendo importante ferramenta para o equilíbrio das contas públicas no Brasil. Tenho certeza que a Vossa Excelência Bolsonaro estará recebendo o país com ajustes promovidos por esta casa. Não houve pauta-bomba e nem deixou-se nenhuma herança maldita. O presidente do Senado também fez um apelo para que Bolsonaro tome ações que concretizem seu discurso. Seja, Vossa Excelência, o melhor exemplo de conduta. O discurso empolga, mas o exemplo arrasta. Após o rito no Congresso, Bolsonaro seguiu para o Palácio do Planalto, onde foi executado o hino nacional. E realizadas as revistas às tropas, a salva de 21 tiros e a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. No Planalto, ele subiu a rampa e recebeu a faixa presidencial de Michel Temer. Pois é, cadê os 22 ministros então, que a gente quer saber quem são esses caras aí. Tá aqui a foto do Michel, como é que chama? Dele mandando coraçãozinho aqui para as mocinhas. Você é casado aí, ô Bolsonaro, mandando coraçãozinho aqui para as meninas aí. Epa, tá com teu filho aí também, segurança correndo. Epa, só amor, só felicidade, né? Tá bom. Coraçãozinho, né? Pois é, vamos lá, os 22 ministros escolhidos por Bolsonaro. Você conhece? Você sabe quem são? Bolsonaro inicia governo com 22 ministros. Conheço os escolhidos do presidente. Vamos lá, vamos ver se tem aqui. Indicações de Bolsonaro revelam um perfil da equipe de primeiro escalão do futuro governo, com presença de militares, políticos e economistas liberais. Pois é, vamos lá. Era para ser algo em torno de 15, depois 17, passou a ser um bom número, 17. O discurso mudou mais tarde para não passar de 20. Mas a equipe ministerial do presidente eleito Jair Bolsonaro foi fechada em 22 nomes. É por hora, né? Quer dizer, está cutucando aqui, não sei, de repente tira um, bota o outro, junta ministério. Nesse 1º de janeiro, os ministros de Bolsonaro tomam posse ao lado do novo presidente da República, dando início a um novo ciclo no governo federal. A equipe do capitão reformado foi formada sob a promessa de acabar com a política do toma lá da cá, o que gerou muita expectativa desde cedo. Os resultados práticos dessa decisão, que pode gerar atritos na relação com os deputados e senadores eleitos e travar a aprovação de projetos de interesse do governo, só poderão ser sentidos a partir de agora. Mas a tendência de uma equipe ministerial formada pela influência de 3 grupos que acompanham o presidente eleito, sendo eles compostos por políticos, militares e economistas liberais, já se confirmou, não necessariamente nessa ordem. Ao todo, entre os 22 nomes anunciados para serem ministros de Bolsonaro, o que chama mais atenção é a quantidade de origem militar. São 6 ao total, mais do que qualquer outro governo desde a redemocratização, incluindo tantos oficiais da reserva quanto especialistas formados em instituições militares do ensino superior. Além deles, outros 7 nomes indicados são filiados a partidos políticos, no qual destaque-se o DEM. É do general Mourão, né? O vice-presidente é do DEM. Representado com 3 importantes ministérios, e o PSL, partido do próprio presidente, com 3. Na ala dos economistas liberais, a equipe conta com apenas 2 nomes, mas é preciso levar em consideração que a maioria dos demais escolhidos ficará abaixo do novo superministério da Economia, respondendo diretamente ao futuro ministro Paulo Guedes e, portanto, sem o status de ministro de outrora. A equipe ministerial de Bolsonaro
também conta com apenas 2 mulheres no primeiro escalão do governo e nenhum ministro negro. Além disso, dentre os confirmados estão nomes conhecidos como o do juiz federal Sérgio Moro para o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e do astronauta Marcos Pontes para o Ministério da Ciência e Tecnologia, até escolhas que surpreenderam todos, como a do filósofo colombiano Ricardo Vélez Rodrigues para o Ministério da Educação. Ô, colombiano, aqui ministro da Educação do Brasil é colombiano, Ricardo Vélez Rodrigues. Né? Deve ter uma visão assim, diferenciada, né? Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Veja abaixo um rápido perfil de cada um dos indicados pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Onyx Lorenzoni, ô Lorenzoni, articulador, tá aí, ó, ei, Lorenzoni, um dos principais ministros do Bolsonaro, estará na Casa Civil. Ô Lorenzoni, tu tá articulando muito aí, já tomou muito puxão de orelha do Bolsonaro, hein? Tu fica falando besteira aí, quer achar que vai fazer o governo paralelo? Não, não é assim não, né? Mas o Bolsonaro gosta dele porque ele tem energia, mas ao mesmo tempo o Bolsonaro vai cortando as asas dele. Interessante, né? Lorenzoni, médico veterinário de 64 anos, deputado federal pelo Rio Grande do Sul desde 2003. Onyx Dornelles Lorenzoni foi um dos primeiros escolhidos pelo presidente eleito Bolsonaro, integrante do Democratas. Também é do DEM, ó. Ele abandonou a indicação do partido de apoiar o então candidato à presidência Geraldo Alckmin e se aproximou de Bolsonaro bem cedo e se transformou no principal braço de articulação política do governo. Né? Viu ali, ó, momento certo, né? Pegou o bonde da história, ó. Momento certo, na hora certa. Futuro titular da pasta da Casa Civil, ele terá um dos principais cargos no próximo governo. E até por isso foi nomeado como ministro extraordinário de transição ainda durante o governo Temer. Mas viu sua influência diminuir recentemente com a indicação de Bolsonaro de 2 outros nomes, generais, que vão dividir com Onyx a negociação com os parlamentares. Esse Bolsonaro é macaco velho, é malandro, não vai dar o poder todo pro Onyx, né? Não vai fazer isso, né? Deu para outros generais aqui, dois generais Bolsonaro deu aqui mais poder para fazer articulação política com o governo, né? Há também o receio de gaúcho de temperamento forte, tá vendo? Que quer mandar, desmandar, o teu amigo não deixa não. Não resista até o final do governo Bolsonaro, ó, não vai botar a manguinha velha, fica quieta aí, Onyx. Tu é ministro-chefe da Casa Civil, fica quietinho aí, cara. Por conta das denúncias de corrupção que tem rondado o futuro ministro. Aí pega, né? Corrupção no governo não, né? Isso porque, além de já ter admitido ter recebido 100 mil reais em Caixa 2, aí eu quero 100 mil também. Caixa 2, pode botar aqui no minha Caixa 2, aqui no meu colchão, aí da empresa JBS, para pagar dívidas da sua campanha de 2014. Tá em curso isso, né? Uma nova delação premiada revelou que os valores foram superiores aos revelados pelo próprio Onyx. O cara não vai falar, né? Recebi 1 milhão? Não vai falar. Deixa os caras... Muita poeira. Aqui. Desculpa, muita poeira aqui. Cai aqui da... recebeu doações ilegais que ocorreram mais de uma vez. Aí não dá, né, Onyx? Conhecido por um discurso duro de combate à corrupção no seu exercício como parlamentar, ele nega essas irregularidades. Ninguém assume nada, né? Paulo Guedes, futuro ministro da Economia. Tá com o senho franzido. Aí assim, ó, Paulo Guedes. Aí, que foi? É você que vai mexer com o nosso dinheiro, hein? Nosso futuro tá nas tuas mãos, hein, Paulo Guedes? Nosso futuro tá com você, hein, Paulão? Como é que foi? Como é que fica? Paulo Roberto Nunes Guedes. É carioca. Epa, eu também. Epa, já temos alguma coisa em comum, né? 69 anos, é mestre em PhD pela Universidade de Chicago, um dos fundadores do Banco Pactual e sócio do Grupo BR Investimentos. Foi colunista do jornal Globo, também da Folha de São Paulo, da revista Época, Exame, professor da Fundação Getúlio Vargas, da PUC do Rio de Janeiro, aceitou uma cadeira de docência em tempo integral na Universidade do Chile na época da ditadura militar chilena.
Na ocasião, Paulo Guedes foi um dos coordenadores da reforma da Previdência do país, vizinho ao Brasil. Aí já não interessa, cara. Aí já foi a época que ele foi lá. De temperamento forte, intempestivo. Ele tem um histórico de má relação com vários ex-sócios. Que isso, brigou com eles? Ele chegou a dar declarações polêmicas à imprensa, o que levantou dúvidas sobre qual seria a alternativa a Guedes caso o Bolsonaro entrasse em conflito com ele. Mas não vai, né? Mas o chefe que manda. Até hoje, porém, o futuro presidente e o futuro ministro mantiveram uma boa relação. Augusto Heleno! General Augusto Heleno. Futuro ministro-chefe do Gabinete de Segurança Nacional. Tá aqui, Augusto Heleno. Pois é, Augustão. Vamos lá. Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Nacional. Isso não é pouca coisa, não. Aos 70 anos, Augusto Heleno Ribeiro Pereira é um general 4 estrelas da reserva do Exército Brasileiro, considerado o principal militar do governo Bolsonaro por sua proximidade, amizade e influência com o presidente eleito Jair Bolsonaro, tanto que chegou a ser convidado e recusou para ser o candidato a vice-presidente na chapa, que acabou eleita, mas virou um dos ministros de Bolsonaro. Epa, por que não foi? Não acreditou? Podia ter sido vice-presidente agora, o Augusto Heleno. Não acreditou, não? Mas virou ministro, tá bom. Ele entrou para o Exército em 66 e deixou a corporação em 2011, após 45 anos, quando, em cerimônia polêmica, defendeu a ditadura militar. Que isso? Tá certo, cada um pensa o que quer, né? Até pouco tempo depois da vitória de Bolsonaro, ele era cotado para ser o futuro ministro da Defesa do governo. Mas foi justamente a vontade de se manter perto do presidente eleito, dentro do próprio Palácio do Planalto, que fez com que ele optasse por assumir a pasta com status de ministro do Gabinete da Segurança Institucional. É ele que manda nesse... Caramba, hein? Marcos Pontes, futuro ministro da Ciência e Tecnologia. Foi nosso astronauta brasileiro, já foi para o espaço. Tá aí, Marcos Pontes. Epa, todo feliz aí, trabalha na NASA, né? Vai pedir dispensa da NASA? Hein, como é que fica? Vai pedir dispensa, né, lá para vir para cá? É bom, né, porque sabe muito de tecnologia, né? Vamos lá, Marcos Pontes. Um dos principais apoiadores da campanha de Bolsonaro, o único brasileiro a visitar o espaço, ganhou força para assumir o Ministério da Ciência e Tecnologia, conforme as declarações do novo presidente eleito, de que formaria uma equipe ministerial com nomes técnicos, referências na área. E foi ganhando isso força, apesar de ser filiado ao partido de Bolsonaro. Portanto, ele é considerado a primeira indicação técnica do futuro presidente. Nascido em março de 63, a idade da minha irmã, 63, minha irmã Suzane Carvalho. O astronauta Marcos Pontes também é ex-militar, já que foi piloto de caça da Força Aérea Brasileira. Também é militar, que legal, né? E deixou a corporação como tenente-coronel. Ele chegou a ser eleito como segundo suplente de senador por São Paulo na chapa do candidato Major Olímpio, cargo que não chegará a ocupar agora que aceitou o convite para ser ministro. Olha, segundo suplente de senador por São Paulo, quer dizer, o cara não tá ali de cair, não, cara, não cai de paraquedas, não, ele é político. Sérgio Moro, aí Sérgio Moro, tá aí Sérgio Moro. Ministro da Justiça e da Segurança Pública. O bicho vai pegar eu, gente. Eita, o negócio vai ser sério, hein? Talvez a personalidade mais famosa da equipe do Bolsonaro, deixa eu direito aqui, do governo Bolsonaro, o ex-juiz federal Sérgio Moro ganhou notoriedade por sua atuação à frente dos processos decorrentes da Operação Lava Jato na 13ª Vara Federal da Justiça em Curitiba, responsável por condenar vários políticos e empresários famosos, entre eles o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Considerado um perfil técnico e egocêntrico, Moro havia prometido nunca se tornar político, em grande parte por conta das acusações da defesa de Lula, de que o ex-presidente teve um julgamento injusto e que Moro tinha interesses escusos de tirá-lo na disputa à presidência da República e torná-lo um troféu na Lava Jato para colocar na sua biografia. De um jeito ou de outro, o ex-juiz
teve que deixar o cargo para poder assumir o futuro posto. Declarou que aceitou o convite por considerar que o cargo não é político, mas majoritariamente técnico. Para tanto, ainda pediu que a segurança pública fosse agregada à pasta de justiça. Aí foi atendido, né? A pasta da segurança pública juntada com a da justiça. Sendo assim, Moro se tornou o segundo nome do perfil técnico a ser um dos ministros de Bolsonaro, mas sua popularidade, talvez até maior do que a do presidente eleito, fez com que as preocupações acerca de uma eventual necessidade de demissão do ministro fossem levantadas. Além disso, o ex-juiz, que se tornou famoso por seu combate à corrupção, foi questionado por conta das suspeitas de seus colegas futuros ministros. Ué, o Onyx Lorenzoni roubou e aí, por causa disso, o outro ministro não vai investigar? Besteira. Tereza Cristina, futura ministra da Agricultura. Alô, ministra, a gente quer comer aí, ó, quer o feijão no prato. Como é que fica, Tereza Cristina? Tá aí ela com o Bolsonaro aqui, ó. O povo tá com fome, o povo quer arroz, feijão, bife na panela aí. Quer legume, fruta, verdura. Engenheira agrônoma, empresária, Tereza Cristina é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, grupo que reúne 261 deputados federais e senadores e que havia declarado apoio a Bolsonaro ainda antes do primeiro turno das eleições. Ela é uma das representantes de Jair Bolsonaro nos ministérios que já possui. Ela é uma das representantes de Jair Bolsonaro dos ministérios que já possui carreira política. Deputada federal pelo Mato Grosso do Sul, ela é filiada ao DEM, mesmo partido dos também ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, e Luiz Henrique Mandetta, da Saúde. Agora vamos para Fernando Azevedo e Silva, futuro ministro da Defesa. Epa, vamos lá, general também? Fernando Azevedo e Silva, futuro ministro da Defesa, está aqui, ó. Vamos lá, ministro. Tá aí, ministro. Vamos lá, ministro. Ministro da Defesa, não mexe com o Brasil não, hein? General da Reserva, Fernando Azevedo e Silva, atuava como principal assessor do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Dias Toffoli. Hein, presidente do Supremo? Tem um amiguinho aí, né, do lado lá, para ver que já estava trabalhando, né? Repetir, general da Reserva, Fernando Azevedo e Silva, atuava como principal assessor do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Militar que sempre teve respeito do presidente eleito, foi, antes de assumir a posição com Toffoli, chefe do Estado-Maior do Exército. E, portanto, é mais um técnico a assumir um ministério importante a partir de 2019. O general também já foi presidente da Autoridade Pública Olímpica durante o governo de Dilma Rousseff e comandante militar do leste do Rio de Janeiro. Azevedo é da turma anterior ao do presidente eleito na Academia de Formação de Oficiais. Eles já serviram juntos na Brigada Paraquedista e são amigos. Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores. Epa, vai mexer com dólar, com euro? Como é que fica? Tá aqui, ó. Esse senhor aqui tá com o Bolsonaro aí. Ernesto Araújo, futuro ministro das Relações Exteriores. Tá aí. Relações Exteriores. King Jong-un, China. Putin, como é que fica? Putin. Indicado pelo filósofo Olavo de Carvalho, guru de Jair Bolsonaro, o diplomata ficou famoso por fazer grandes críticas ao governo do Partido dos Trabalhadores e a corrente que ele mesmo chama de globalismo. Uma hora, né, gente? Falando legal. Globalismo. Segundo Ernesto, é necessário combater o marxismo cultural, que tomou conta da globalização como um sistema anti-humano e anticristão. De visão liberal, ele foi muito elogiado pelo próximo presidente, que pretende tratar das relações exteriores sem ideologia. Não é porque o país é comunista que não vamos conversar, né? Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, com status de ministro. Epa, mas quem vai mandar o teu chefe é o Paulo Guedes, né? Mas tudo bem, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. É o status de ministro, mas não é pouca coisa não, né? Você é o quê? Sou presidente do Banco Central. Eu que mexo aqui com R$1. Escolhido após a recusa do convite do atual presidente do Banco Central. Quer dizer que o Bolsonaro queria continuar com o mesmo, né? Ilan Goldfagen, judeu, né? Goldfagen.
Roberto Campos Neto é outro perfil técnico do governo Bolsonaro. O cargo, aliás, terá status de ministério após um pedido do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Como sugere seu nome, o próximo comandante do Banco Central é neto de Roberto Campos, que comandou o planejamento no governo de Castelo Branco, o primeiro presidente da ditadura militar. Campos Neto tem perfil liberal, é apoiador de medidas que restringam o tamanho do Estado, sendo, portanto, próximo de Paulo Guedes. Formado em economia pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e com especialização em finanças, ele já ocupou funções no Banco Bozão, ocupou funções. Ué, o cara lá que está no balcão lá atendendo o cliente também ocupou funções. Que é isso? No Banco Bozão Simonsen, no Banco Claritas e no Santander Brasil. O último posto antes da recente indicação para ser um dos ministros do Bolsonaro. Wagner Rosário, próximo ministro-chefe da Controladoria Geral da União. O que faz a Controladoria Geral da União? Aí, Wagner Rosário. Mexe com documento. Como é que é a Controladoria Geral da União? União é dinheiro, né? Como faz? Vamos lá, vamos ler. Wagner Rosário já ocupa atualmente o cargo de ministro da Transparência e Controladoria Geral da União. Está trabalhando já, né? Ele assumiu o posto em maio do ano passado, quando substituiu Torquato Jardim, que foi para o Ministério da Justiça. Até o momento, ele é o primeiro ministro da gestão de Michel Temer, que permanecerá em sua função no governo de Bolsonaro. De acordo com informações da CGU, o ministro, que é servidor de carreira, é o primeiro a assumir o cargo de secretário executivo e de ministro da pasta. Ele é graduado em Ciências Militares e é ex-capitão do Exército. Rosário também tem em sua formação um mestrado em corrupção e Estado pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Não, Estado, corrupção e Estado. É a mesma coisa que o Moro. O Moro também tem isso aí, ó, mestrado em corrupção. Pois é, Luiz Henrique Mandetta, o próximo ministro da Saúde. Isso é importante, hein, gente? Mandetta. Mandetta, como é que fica? A gente quer tecnologia aí nos hospitais, a gente não quer mais fila nos hospitais, não, Mandetta. Não vem com essa conversinha, não, que eu vou te esculachar se o bicho não pegar, não, hein, Luiz Henrique Mandetta. Vamos ver qual é a função, o que aconteceu, qual é o currículo dele. No discurso de anúncio do deputado do DEM, que é ortopedista, pediátrico, como o ministro Bolsonaro, disse que ele tem apoio da grande maioria dos profissionais de saúde do Brasil e que Mandetta assumirá a pasta com a missão de tapar ralos para facilitar a vida das pessoas com pouco dinheiro. Responsável pela área da saúde no plano de governo da campanha do presidente eleito, Mandetta não quis tentar a reeleição como deputado, mas trabalhou ativamente para que o então candidato do PSL vencesse a eleição. Ele é um dos 3 parlamentares do DEM que estarão no governo. Os outros são Tereza Cristina, da Agricultura, e Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. André Luiz Almeida Mendonça será o ministro da Advocacia Geral da União. Está com os olhos vermelhos aqui? Está cansado? Está com sono, André Luiz? De Almeida Mendonça, ministro da Advocacia Geral da União. Vamos lá ver o que o André Luiz faz, o ministro da Advocacia. Advogado, né? O escolhido de Bolsonaro para chefiar a Advocacia Geral da União. É pós-graduado em Direito pela Universidade de Brasília e tem uma carreira acadêmica que indica uma especialização na defesa do Estado de Direito no combate à corrupção. Ele é doutor em Estado de Direito e Governança Global, de Estado de Direito e Governança Global. Já vem dando o currículo dele aqui, mas é muita coisa, cara. Ele é mestre em corrupção no Estado de Direito pela Universidade de Salamanca, também, igual o outro. André Luiz de Almeida também foi nomeado diretor do Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa da Procuradoria-Geral da União e assumiu o cargo de corregedor-geral em 2016. Gustavo Bebiano, tem esse aqui também, vamos lá. Gustavo Bebiano, o que você quer, Gustavo Bebiano? Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, tá bonito, hein? Ministro da Secretaria-Geral. Tá resolvendo tudo, é o cara que cuida da agenda? Secretaria-Geral, ex-presidente do PSL. Epa, Bebiano já foi presidente do PSL,
Gustavo Bebiano é advogado e amigo pessoal de Jair Bolsonaro. Amigo pessoal, porque Bolsonaro se inscreveu no PSL, né? Já pulou 10 vezes, de 15 vezes de partido, aí foi cair nesse aí virou amigo. O novo ministro foi um dos responsáveis por convencer o presidente eleito a se transferir para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após o mesmo ser operado depois de levar uma facada e um atentado durante campanha em Juiz de Fora. Articulador da campanha do PSL nas eleições, não foi candidato a nenhum cargo público e por isso era favorito a ocupar um ministério, caso o capitão reformado fosse eleito, e assim se tornou um dos ministros de Bolsonaro. Pois é, vamos lá, tá acabando aqui, tem muito ministro aí, eu já falei uns 10 ou 15, Ricardo Vélez, e é o tal do estrangeiro, o próximo ministro da Educação, vai se meter aqui com português. Você sabe português de Portugal ou é português do Brasil, meu filho? É o português do Internacional aí da Ilha da Madeira, de Angola, Moçambique. É que português é esse que você sabe aí, senhor. Vamos lá, Ricardo Vélez Rodrigues. É autor de mais de 30 obras, catedrático, escritor bacana, né? Atualmente trabalha como professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Colombiano, construiu sua carreira acadêmica no Brasil e foi outra indicação do filósofo Olavo de Carvalho. Para o novo ministro, é necessário enquadrar o MEC no contexto da valorização da educação para a vida, a cidadania, a partir dos municípios, onde os cidadãos realmente vivem. O filósofo colombiano é autor do livro A Grande Mentira, Lula e Patriotismo Petista, no qual faz críticas ao governo petista. De acordo com a descrição oficial, o livro explica como o PT conseguiu potencializar as raízes da violência que já estavam presentes na formação do nosso Estado patrimonialista e que se reforçaram com o narcotráfico e a ideologia da ação cultural e transmissina. Pois é, muito ministro aqui. Outro general aqui, ó. Próximo ministro, chefe da Secretaria de Governo, Carlos Alberto Santos Cruz. Tá aí, ó, senhor. Carlos Alberto Santos Cruz, o próximo ministro, chefe da Secretaria de Governo. Vamos lá ver. Santos Cruz vai suceder o atual ministro Carlos Marum. Opa, não pula aqui não, gente, que eu tô lendo aqui. Na parte da Secretaria de Governo, que fica instalada no próprio Palácio do Planalto e cuida, entre outras atribuições, da articulação do governo com o Congresso. Dessa forma, este é o segundo militar que deverá estar bem próximo do gabinete do futuro presidente, já que a GCI também fica instalada no Palácio. É muita coisa aqui, cara, é muito ministro, 22 ministros para falar. Pois é, ele tem participado das reuniões do governo de transição de um gabinete improvisado no Centro Cultural Banco do Brasil desde o começo da campanha. Tá bom. Tarcísio Gomes de Freitas, próximo ministro da Infraestrutura. Tarcísio Gomes de Freitas, esse ministro aí tem que trabalhar muito em infraestrutura. Ministro Tarcísio. Ô, ministro, tem que trabalhar muito, hein, para a infraestrutura para o Brasil. Não é fácil não, cara. Epa, é muita coisa, cara. Consultor legislativo da Câmara. Deixa eu aumentar aqui. Ele é formado pelo IME, Instituto Militar de Engenharia. Consultor legislativo da Câmara Federal. Ex-diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Além disso, o indicado para a infraestrutura tem pós-graduação em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, em gestão de cadeia de suprimento e logística pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército. Atualmente, Gomes de Freitas é consultor legislativo da Câmara dos Deputados, mas já foi chefe da seção técnica da Companhia de Engenharia do Brasil na missão de paz da Organização das Nações Unidas. Tá bom? Gustavo Henrique Canuto, o próximo ministro do Desenvolvimento Regional. Tá aqui, apertando a mão aí, ministro do Desenvolvimento Regional. Gustavo Canuto. Vamos lá, ver o que ele vai fazer, o que ele foi, o que aconteceu. Atualmente, Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto é secretário-geral da pasta da Integração Nacional. Antes, ele já chegou a ser ministro, chefe de gabinete do governador eleito do Pará, Helder Barbalho, quando este respondia pela pasta no governo do atual presidente Michel Temer. Canuto é servidor efetivo do Ministério do Planejamento com ampla
experiência. De acordo com o site do próprio Ministério da Integração Nacional, ele não tem filiação partidária. Ele foi formado em Engenharia da Computação pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, em Direito pelo Centro Universitário de Brasília. Também trabalhou na Secretaria da Aviação Civil, na Secretaria-Geral da Presidência da República, na Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC. Osmar Terra, futuro ministro da Cidadania. Está aqui, Osmar Terra. Esse aí, ministro da Cidadania. Que é ministro da Cidadania? É para dar igualdade para negros, pobres, ricos, gordos, magros, negros, brancos, chineses, japoneses, italianos, para todo mundo, para pobres e ricos. Ex-ministro dos Direitos Humanos no governo Temer, Osmar Terra é deputado federal pelo MDB e será o único representante do partido a ocupar o ministério de Jair Bolsonaro. O recém-criado Ministério da Cidadania vai absorver as atribuições do Ministério do Desenvolvimento Social, dos Esportes, da Cultura, além da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, vinculada atualmente ao Ministério da Justiça. A nova pasta será responsável por programas como Bolsa Família e o Criança Feliz, que tem como embaixadora a atual primeira-ministra Marcela Temer. Marcelo Álvaro Antônio, próximo ministro do Turismo. Esse aí conhece o mundo? Já viajou? Ô Marcelo Álvaro Antônio, tá aí com o Bolsonaro? Ministro, o que você fez para ser o ministro da Justiça, amigo do Bolsonaro? Como é que é? O que aconteceu? Vamos ver aqui como é que é. Ele nasceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O deputado é empresário e aparece como sócio administrador político, né? Como sócio administrador da empresa Voice Lider, Soluções de Tecnologia. Tem dívida ativa com o INSS de 59 milhões. Como é que... Ô, Bolsonaro, vai botar um ministro lá do turismo, mas ele está devendo 59 milhões aí da firma dele. Ele é sócio lá, e aí? O futuro ministro não completou a graduação em Engenharia Civil pela UniBH. Quer dizer, nem tem curso superior, tá vendo? Mas é deputado, né? Na Câmara, Marcelo já integrou as comissões de Minas e Energia, Finanças, Tributação, Viação, Transporte. Ele foi tudo lá, caramba. Aí, em Minas Gerais. Além de comissões externas sobre o Zika vírus e a situação hídrica dos municípios de Minas Gerais. O deputado já foi filiado ao PRP, PMB, PR. Em 2018 se filiou ao PSL. Seu nome entre os ministros de Bolsonaro foi uma surpresa. Né? Deputado não tem estudo, mas já tem cancha, né? Já trabalhou muito lá na política. Bento Costa Lima Leite, o próximo ministro da Minas e Energia. Isso aí é sério, hein? Minas e Energia. Ô, Bento Costa, como é que vai ficar o Rio São Francisco aí, o Rio Paraná, o Rio Amazonas, Tocantins, Rio Negro? Como é que vai ficar a energia aí? A energia aí de placas aí no teto das pessoas aí, né? Como é que vai ser? Vamos ver. Atualmente, o almirante da Esquadra é diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, nascido no Rio de Janeiro. Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior começou a sua carreira na Marinha em 1973, passando pelo comando e pela chefia da esquadra. Assumiu o cargo de chefe do gabinete do comando da Marinha e comandante das Forças Submarinas Brasileiras. Pois é, agora tem uma mulher aqui, Damares Alves, a próxima ministra dos Direitos Humanos, Família e Mulher. Alô, Damares, tá aqui, cabelo pintado de preto, tá bonita, tá de óculos azul aí, aro azul, roxo, né? Tá bem, Damares, o que você vai fazer? Direito humano, família e mulher. Como é que fica aí? E o homem também não tem, não? Direito do homem, como é que fica? Vamos lá ver o que está acontecendo aqui. Damares Alves é pastora evangélica, trabalha como assessora de Magno Malta no Senado. A sua indicação, de certa forma, alivia o clima ruim que ficou entre o presidente eleito e o senador de Espírito Santo, que esperava um convite para ser ministro. Ela é apenas a segunda mulher no governo de Bolsonaro. Além dela, Tereza Cristina será ministra da Agricultura. O político do PSL quer apagar a imagem de que é contra as mulheres, que além de valorizar bastante a primeira-dama Michele Bolsonaro, ouviu a futura senadora do PSB, Mara Gabrilli, que recomendou que uma mulher assumisse a pasta dos direitos humanos. Ricardo de Aquino Salles, o próximo ministro do Meio Ambiente. Que sorrisão esquisito. Que ruga é essa no olho, senhor? Ministro do Mundo do Meio Ambiente, o senhor vai fazer o quê? Não vai deixar roubar nossa madeira da Amazônia, não? Do Pará, do Maranhão, aí de Roraima, da Serra do Sol,
reserva Raposa do Sol, né? Pois é, como é que é? Vamos ler. Ricardo de Aquino Salles, 43 anos, é garoto novo, natural de São Paulo, bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Pai, então tinha dinheiro, né, para estudar no Mackenzie, não é qualquer um, não, tem que ter papai rico. E pós-graduado pelas universidades portuguesas de Coimbra e Lisboa, o novo ministro é ligado ao Movimento em Direito a Brasil e concorreu a uma vaga de deputado federal por São Paulo pelo Partido Novo das últimas eleições, mas não ganhou. Tentou ser deputado, não ganhou. Em São Paulo, Salles assumiu a Secretaria Estadual do Meio Ambiente no governo de Geraldo Alckmin, em julho de 2016, quando ainda era afiliado ao PP, partido corrupto, né? Está aí todo metido em Lava Jato. Agora aceitou o desafio de ser um dos ministros de Bolsonaro a partir de 2019. Acabou, gente, acabou. Aí, ó, quer ver? Acabou. Vou até passar aqui, aí. Olha os ministros aí, ó. Ministro. Pois é, muito ministro aí. Acabou. É ministro, é ministro, 22 ministros. Ele queria 15 ministros, 16 ministros, 17 ministros, 10 ministros, 20 ministros, 15 ministros, vai ter mais ministros, não vai ter mais ministros. Pois é, gente, é o nosso governo aí, entendeu? Já é 23h18, 11h20 da noite, né, do dia 1º. Eu espero ter feito um bom trabalho aqui, falei mais ou menos da posse dele, né, da Michelle, que falou em Libras, né, eu não sei falar, minha filha de 14 anos que tem uma certa noção. Aí o que acontece? Teve a posse dele em Brasília, ele apertou a mão do pessoal, dos convidados lá, deve ter lá um bota fora lá, o pessoal comeu lá um canapé, sei lá o que. Teve lá, né, uma confraternização, um jantar, mas não sei como é que foi. Mas olha só, tá feito aqui, tem os ministros, vamos estar de olho em vocês, tá? 1h16, estamos indo embora, tá bom? Eric TV tá aqui registrando tudo para vocês, tá bom? Um beijo, a gente volta, eu volto, tá bom? Um beijo, eu amo todos vocês.